Olá, muito boa noite. Hoje, quinta-feira, dia de diálogo. Continuamos a nossa jornada na busca pelo conhecimento. Nessa busca, convido vocês a participarem conosco de um momento de reflexão, de entendimento, dando continuidade ao nosso projeto, ao nosso processo sobre o amor incondicional. Neste momento em que buscamos e nos sentimos sós em nossa jornada, na busca pelo conhecimento, na identificação de quão estamos longe ainda de aceitar e compreender a complexidade do amor incondicional. Muita jornada, muitos acontecimentos, nesse período de transição, no meio desta, então, pandemia, nos vimos sós, procurando o entendimento, procurando um aconselhamento dentre a jornada de cada um dos irmãos que aqui se apresentam. Cada um com a sua visão, cada um com a sua realidade. Que seja uma jornada feliz para nós, onde possamos nos identificar com cada um dos nossos amigos que aqui se apresentam em sua visão, para que possamos juntos chegar e encontrar no final dessa jornada o nosso oásis, o tão esperado conhecimento do amor incondicional. Para hoje, uma ótima noite a todos, com as palavras de Daniela Carvalho. Que assim seja. Olá a todos, prazer estar aqui com vocês para podermos conversar um pouco. Meu nome é Daniela Carvalho e eu estou aqui para conversar, para refletir um pouco com cada um de vocês sobre amor incondicional. O que é amor incondicional? Antes eu queria trazer alguns elementos, para que nós possamos desenvolver, esse tema. Primeiro, amor. Eu escuto bastante assim, eu amo muito você. Nossa, eu te amo muito. E eu sei que é um linguajar comum, que nós usamos no dia a dia, mas ele me faz pensar, o que é amar muito? Porque amar é amar. Amar já está na complexidade de sentimentos. Nós podemos gostar muito, nós podemos admirar muito, que são fases de intensidade, sabe? Quando vai progredindo. Mas o amor já é o ponto principal. Tanto que a Bíblia diz, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o amor é o ponto principal, onde sairão todos os caminhos da nossa vida, as decisões essenciais mesmo. Ah, mas eu escolhi pela minha mente a melhor profissão, que era mais rentável, eu escolhi a pessoa para compartilhar minha vida que parecia combinar, deu os likes de Tinder na vida, mas você escolheu aqui, só que no fundo, no teu sentimento, vai ter sempre algo que vai ter pontos de interrogações, que vai te relembrar alguns pontos do passado, que vai ser um vazio. Por quê? Porque a saída do nosso coração a saída da nossa vida é o coração, está no coração. Por isso, amar é amar e ponto. Podemos continuar usando na nossa linguagem do dia a dia para querer demonstrar o quanto amamos alguém, mas a partir do momento que amamos, estamos na plenitude do sentimento, estamos na complexidade de todos os outros bons sentimentos, das boas emoções que nos envolvem. Então, quando se ama,
como se aglomerássemos, se colocássemos dentro de nós encaixadinhos todos os sentimentos bons de paciência, de harmonia, de compreensão, de perdão. O amor engloba esses sentimentos. Se não tem um desses, ainda não é amor. Então, quer dizer que eu não amo? Não, significa que você está no processo de amar. E identificar o processo em que nós estamos nos fortalece para que nós possamos construir o amor incondicional, né? Por quê? Porque qualquer outro processo anterior ao amor vai depender de uma condição. Nossa, eu amava tanto fulano, mas fulano me magoou e agora eu não quero nem vê-lo na frente, não quero mais nem saber dele, quero que ele que exploda. Então não era amor, porque você pode até continuar amando alguém e sabendo que não é boa a convivência entre vocês naquele momento, mas não deixar de amar, porque o amor não depende de condições. Então assim, sobre todas as coisas, guarde o teu coração. Sobre todas as coisas, guarde o que é amor para você. Compreenda o que você ama. E principalmente, compreenda-se amando a você mesmo. Porque quando nós entendemos a nós como essa complexidade de sentimentos que vão se construindo, não somos padrões feitos, né? Nós não saímos do útero ou atingimos a puberdade e pronto, uhul, perfeitos, agora somos seres 100%, sem erros, sem falhas, sem aprendizados. Não é possível. Nós somos estamos, né, em evolução constantemente. E nessa evolução constante nós vamos construindo o amor a nós mesmos, e que também tem que ser um amor incondicional, perdoando-nos, aceitando-nos, reconhecendo por nome os nossos medos, os nossos traumas, as nossas falhas, sim, e entendendo que são partes que temos que trabalhar para caminhar, para prosseguirmos. E aí eu vou pensar agora no amor, né? Então, entendemos amor como a complexidade de sentimentos. Amor, a gente fala assim, uma mãe tem um filho e ela começa a amá-lo de uma hora para outra. Também não, né? A mãe nasce aquela criança, ela tem por ele um sentimento de paixão, ela tem por ele um sentimento de proteção, é um instinto muitas vezes, né? De estar ali, não para todas, eu tô dizendo, não generalizando, mas normalmente é aquela questão, vou proteger, como ele é perfeito, ele é meu. Então ela tem uma sensação de continuidade do amor que ela sente pela pessoa com quem teve a criança, ou o sentimento dela de ter superado tantas lutas para ter aquela criança, mas ela vê naquela criança a continuidade. Agora o amor pelaquela criança vai se construindo dia a dia, na resiliência, nos choros à noite, quando ela vai entendendo os limites de onde ela deve agir e como ela deve agir com aquela criança, quando ela vai compreendendo a identidade daquela criança e ajudando aquela criança a se tornar um jovem melhor, ou seja, as também dificuldades que essa criança traz não são para que aquela mãe diga, nossa, essa criança é insuportável, não sei mais o que fazer com ele. Não é amor. Eu sou culpada porque eu não amo meu filho? Não, significa que você deve reconhecer isso e falar qual é a atitude do meu filho, qual é a atitude do meu marido, da minha filha, que me incomodam a ponto de eu às vezes querer que eles sumam da minha frente. Né, eu queria que eles se ferrassem para eles verem onde eles estão se metendo. O amor compreende as decisões do outro, mas o amor não quer que ele se ferre nas decisões dele para provar que eu estou certa. Uma frase que eu ouvi uma vez de uma pessoa muito querida, né, e me ensinou muito, falou assim, amar de verdade, né, amar, porque não existe amar de mentira, amar é nunca dizer eu avisei. Porque a partir do momento que você diz, viu, só eu te avisei, você quer mostrar que você estava correto? E não que você ame e acolhe aquela pessoa, inclusive porque você já sabia que iriam trazer aquela decisão que ela tomou, aquele caminho que ela optou, não iriam trazer consequências boas, né, para a vida dela, para a sua vida.
Mas você, olha a diferença, né? Quando eu tenho um grande rol de bons sentimentos pela pessoa, quando eu gosto muito dela, quando eu tenho carinho por ela, quando eu tenho vários sentimentos bons por ela, mas ainda não atingimos a plenitude do que é amor, quando eu falo uma coisa, olha, vai por ali, ela pega e vai por outro caminho. Eu respeito a decisão dela, eu não posso intervir, ela vai para outro caminho que eu não queria. Ela se dá mal, eu falei, eu avisei, viu? Se você tivesse me escutado. A partir do momento que eu faço isso, eu quero mostrar, eu estou certa nas minhas escolhas e você está errado. Eu sou superior a você nas escolhas. Então, daqui para frente, aprenda a me ouvir. Ainda tem um pouquinho de soberba, egocentrismo, e não é mal, é porque nós também precisamos trabalhar isso em nós. Não existem vilões, não existem heróis, existem seres espirituais em processo de evolução. Mas é importante identificarmos os nossos, eu chamo de monstros, né? Os nossos eus, que ainda são sombrios, para que possamos levar luz a eles. Se eu não sei o meu lado sombrio, se eu ignoro, se eu não aceito, ou se eu tenho vergonha, ou se eu acho que é errado eu ter um lado sombrio, eu não o identifico. E não o identificando, eu não sei qual luz eu levo para ele. E aí ele fica sombrio, né? Então, quando eu vejo que uma pessoa que eu amo errou, não tá tendo consequências não boas para a vida dela, eu não preciso dizer eu avisei, mas eu volto para aquela pessoa, para o ponto onde ela está de consequências, e dentro dos meus limites, não assumindo o fardo dela, não assumindo as consequências dela, mas acompanhando-a nesse caminho. É o amor incondicional, é o amor que não depende de condições, é o amor que não é porque você acerta, porque você me ouve, não é porque você é a réplica do que eu sonhei. Quantos casamentos, né? Quantas pessoas fazem assim, ai, eu tô apaixonada por fulano, ele é perfeito pra mim, ele faz tudo o que eu quero, ele é a pessoa com qual eu sonhei. Aí eu já falo, ou ela vai aprender nesse processo, que é um processo, esse primeiro momento é bom, é importante, mas existe um processo em que entender que aquela pessoa não é a réplica do que você sonhou, não é a metade da sua laranja, não existem metades de laranja, existem seres diferentes que se completam para uma missão. Né? Então eu falo que muitas vezes a gente escuta assim, a mulher não pode ser submissa, o homem... Concordo, no sentido de ser submissa ao homem, mas eu ainda acho, na minha simplicidade mesmo, que homens e mulheres, crianças, filhos, filhas, pais, mães, amigos, chefes, patrões, empregados, todos devemos estar em uma submissão, ou seja, abaixo de uma missão. A missão de estar em família, às vezes tem que estar, eu pensar nessa missão que me faz parte, que eu amo estar em família. Então, quais são as coisas que às vezes eu vou ter que entender em mim, trazer à luz, para que eu não seja só aquela que tem que ser como eu quero, tem que ser como eu quero. Ó, você errou, você não vai compartilhar aquela decisão que você sabe que não é boa, que não é adequada a vocês. Mas quando ele se conscientizar, quando ele ver que as consequências estão complicadas, que está doloroso aquele caminho, você se ama, você volta ao caminho com ele e diz, sem aquela parte ruim, as consequências você vai assumir porque você vai ter que lidar com elas, mas eu estou contigo para te ajudar a atingir a tua missão. Eu caminho contigo na tua missão. Eu estou ao teu lado. Não vou assumir as consequências por você. Pai e mãe, amar não é assumir as consequências pelos filhos. Não é gritar quando ele erra lá na escola, falar, mas ele também, mas o amiguinho também bateu nele. Não. Ele bateu no amigo, ele está errado. E o amigo que bateu nele também está errado. Então, os dois estão com uma dificuldade. Como eu, como mãe do meu filho, e a mãe do outro, e a escola, vai ajudar naquele processo. Deles se entenderem, de saber que podem não gostar um do outro, mas que não precisam se agredir. Então, são processos que você não assume a consequência do outro e se amar incondicionalmente, tá?
E dentro do amor incondicional, é aquele amor que não depende de condições. Dani, como eu posso entender o amor condicional? Eu não sei, porque existem muitas formas de amar, no sentido de como cada um ama, né? Tanto que a gente fala que existem as linguagens do amor. Mas o que eu acredito que são duas bases do amor incondicional, ou seja, como eu expliquei até agora, o que é o amor, expliquei que não existem as condições, porque não existe aquela coisa de atingir um ideal. E, gente, isso é tão sério, só vou fazer um parêntese. Eu trabalhei com crianças em situação de rua, nós já trabalhamos em abrigos e fazemos parcerias com abrigos, e como nós vemos, é muito comum famílias adotarem crianças, porque tem um ideal. Ah, eu sempre quis ter uma filha e eu tenho 2 filhos, então eu vou adotar uma menininha, e de repente adota. Isso é real, isso é um fato que eu estou citando, só não posso dizer os nomes, mas adota a menininha, só que aquela menininha é uma menininha real, né? E a menininha cresce, não é tão fácil de aprender como aquela mãe gostaria. Ah, aquela menininha não gosta de laços no cabelo, como aquela mãe queria uma menininha para pôr laços no cabelo. Aquela menininha não gosta de piano, como a mãe queria que ela aprendesse piano. Então a mãe, a família devolve a criança ao abrigo. São muitos casos, gente, muitos casos assim. Ou seja, quando a pessoa não cabe no meu sonho, não cabe naquele estereótipo, não cabe nas necessidades, eu não a amo. Eu não amo, não. Eu crio condições. Poxa, eu amaria se ele fosse assim. Não, então eu não amaria. Agora existem questões. Lógico que a Bíblia fala amar a todos, ou seja, compreender a todos como parte de uma construção de um mundo melhor, de uma evolução planetária, de uma evolução de uma comunidade, de um ser, de um grupo espiritual, né? E para amar incondicional dessa forma, e aí eu não tô dizendo só amar com quem eu vou me relacionar, porque, por exemplo, eu posso amar muito uma pessoa, querer muito bem dela, ter essa complexidade de paciência, de esperança, de bondade em relação a ela, porém, humanamente, como eu ainda estou lidando com alguns lados sombrios meus e ela com os dela, eu não consigo conviver no mesmo espaço com ela. Então, por amar a ela e amar a mim, por amar quem somos, eu posso escolher até a gente se resolver, até ter um período, né, de luz a essas partes sombrias, escolher estar em espaços separados, né? Então eu amo, né, uma pessoa, mas eu não estou pronta para conviver com ela, tá? E aí, dentro do amor para convivência, o amor incondicional, eu acho que tem duas coisas essenciais. Você ama por quem a pessoa é. Você ama a existência dela. Você olha e admira porque você sabe que aquele mundo é melhor porque ela tá ali. Não é o que ela faz por você. Não é o que ela faz e realiza pelo mundo. Não é os títulos, não são os títulos, não são as grandezas físicas, no que de assim, prosperidades, ou o que aquele nome daquela pessoa significa, mas ela existir, ela existir. Às vezes é uma pessoa que simplesmente existe, sabe? Quantos casos também nós já vimos trabalhando com Força Sempre, né? No grupo social, trabalhando na escola, trabalhando em vários espaços, tendo contatos com vários espaços de cura, e a gente percebe que tem pessoas, familiares que amam uma pessoa que teve derrame, que ele não faz mais nada, a não sei ficar deitado, né? Nós tivemos o caso de uma menininha que teve alergia a uma inalação e ela teve paradas cardiorrespiratórias e ela não voltou mais, e ela ficou em coma, e a família a cuidava, amava, porque ela existia. E não era uma coisa de dor. Como que eu sei qual é a diferença de cuidar daquela criança por obrigação? Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Olha essa filha, eu não acredito. Como ela tá assim? Por quê? Não, ela tá ali. Eu sinto a dor dela não poder fazer as coisas que eu sonhei, que uma criança deveria fazer, poderia fazer. Mas ela tá ali. E o fato dela estar ali, ela existe, e eu vou cuidar, e eu vou amar, não com dor, não com culpa, ou culpando alguém, não com raiva, não com... Ai, aquela sensação de por que isso aconteceu comigo, de... Não, angústia, não.
ela tá ali. Eu sinto sim muito por algumas coisas que eu planejei, mas o amor que eu sinto por ela não depende do que eu planejei, não depende dela ser aquela criança que vai correr, que vai brincar, que vai pular. Eu a amo por ela existir, por ela respirar. Então eu amo a essência daquela criança e eu vou cuidar dela até o dia que ela fizer a transição para um outro lugar. É a passagem, né? Então, o amor incondicional, ele não depende de condições, como nós conversamos, e ele é um amor baseado na essência. A pessoa existe, ela respira. E você, quando olha para ela, você olha com as potencialidades que ela tem, não as que eu desejo que ela tivesse, né? Ah, eu queria que ela fosse mais calma. Não, eu a amo porque eu sei que dentro dela existe um equilíbrio entre o nervoso, a agitação e a calmaria, a serenidade para que ela consiga agir para ela, para os caminhos dela. Ela não é como eu queria, mas ela é como eu sei que ela pode ser para ela. Eu olho o coração da pessoa, eu olho todas as potencialidades que estão ali dentro e eu olho os lados sombrios também dessa pessoa, entendendo que são lugares não que a rotulam, mas que são necessários levar luz, e por isso eu estou no caminho dela, para ajudá-la, e é por isso ela está no meu, para me ajudar nos meus caminhos sombrios. Amar a essência. E amando a essência, a gente ama pela missão, como eu disse, né? Então ela está no meu caminho. Eu sei que ela trará luz para as minhas missões, para os meus lados sombrios, me ajudando nas minhas missões de vida, de espírito nessa terra. E a mesma coisa eu farei por ela. Então, por isso que nós amamos incondicionalmente, não só as pessoas que nos rodeiam. A Bíblia ainda fala, né? Amar a quem está próximo, ou seja, amar aquele que está igualzinho a mim. E próximo não significa só mãe e pai, porque tem pais e mães e filhos que não são próximos. Mas amar, né, no seu sentido mais amplo. Amar pela existência. Então, que possamos semear amor incondicional, sermos amor incondicional e amarmos incondicionalmente a nós mesmos, porque existimos, porque somos essência, porque somos centelha divina e brilhamos o amor de Deus. E amarmos porque temos uma missão a cumprir, e essa missão inclui levar luz aos nossos lados sombrios, não ter vergonha deles, não querer escondê-los, não ter ódio deles, e não também usá-los como só assim mesmo e acabou, mas levar luz a eles e assim caminharmos. Gratidão por esse espaço, por esse momento de compartilharmos amor incondicionalmente. Gratidão.